Olá pessoal, estamos aqui no nosso 16º encontro, não é? E nesse momento então vamos fazer uma pequena mudança de rumo, porque no final das contas estávamos aí até o nosso último encontro discutindo as categorias do método. Estávamos ali observando o significado de paisagem, de território, região e principalmente tentando observar o significado da pergunta do sujeito como ponto de partida para o entendimento do que é um campo do conhecimento. Bom, afinal de contas, o que é que faz com que, olhando para o mesmo lugar, diferentes campos do conhecimento digam coisas diferentes, porque tem dúvidas que não são as mesmas e, de alguma maneira, ferramentas que nos ajudam a construir respostas e que também, obviamente, não são as mesmas. Isso tudo que chamamos, então, de estatutos epistemológicos, esse grupo, né, de regramentos, proposições e tudo mais que nos permite diferenciar uma ciência de outra. A diferença entre as ciências, portanto, não são os seus temas, né, assim, mas, efetivamente, que tipo de dúvida possuem, como constituem, constroem essas dúvidas e sistematizam e depois como buscam respostas. Nesse sentido, portanto, agora vamos para um próximo passo. Nós estamos nos dirigindo, de forma bastante direta, aos elementos fundantes do que nós chamamos, então, de discurso geográfico. Isto é, o que é e como nós, os geógrafos, olhamos para o mundo, fazemos perguntas e, buscamos respostas, é isso. Nesse sentido, então, nós vamos discutir três categorias que são extremamente polêmicas. E são polêmicas porque estão em discussão há milhares de anos. São polêmicas porque já foram alvo de reflexão de muitos filósofos, de muita gente, de muitos cientistas, religiosos e tudo mais. E são polêmicas principalmente entre nós, os geógrafos, porque nessas últimas décadas, algumas delas se tornaram, então, ou foram escolhidas como objeto da geografia nesta relação que funda a ciência a partir do seu objeto, neste tipo, né, de leitura do significado de ciência, do significado do conhecimento. E essas categorias são exatamente as categorias de espaço, tempo e lugar. Três categorias extremamente polêmicas. Vamos ver um pouquinho sobre elas, né? De fato, já fiz em outros tempos um esforço no sentido de tentar desvendá-las minimamente, que é o livro A Reinvenção do Espaço, o resultado da minha tese de doutorado. Isso tem mais de 20 e tantos anos. É um trabalho que a gente continua sempre, mas de qualquer maneira não é exatamente o objetivo deste videolivro, né? Quer dizer, o que nós estamos aqui é mais no sentido de criar as condições, de dar as condições básicas para a construção do chamado discurso geográfico, do que propriamente discutir as origens dessas categorias todas, né? De paisagem, de território, região, ou mesmo de espaço, tempo, lugar e tudo mais. Mas é necessário discutir minimamente, porque no final das contas o posicionamento, a construção conceitual que envolve esse tipo de coisa vai nos permitir, colocar os pés um pouco mais próximos do chão, não é? Então vamos lá, estamos na primeira parte dessa discussão sobre espaço, tempo, lugar, as categorias do fenomênico. Por que são chamadas de categorias do fenomênico? Porque no final das contas, a grande questão é que tais categorias, elas estão a serviço da identidade, da identificação dos fenômenos, das coisas do mundo, das coisas do nosso pensamento, das coisas que nós somos capazes de imaginar e das coisas com as quais nós nos relacionamos de forma mais imediata. Vamos ver isso melhor olhando então para as diferentes leituras que foram feitas. A primeira leitura que nós vamos ver aqui foi feita a primeira que nós vamos ver, né? Não a primeira que foi feita, mas
A primeira que vamos ver é do Aristóteles. O Aristóteles escreveu uma série de textos, alguns deles estreitamente relacionados à questão do método, como o órgão, por exemplo, e outros relacionados ao problema das categorias, que, de alguma maneira, estabelece os discursos, que têm algum tipo de sabedoria, segundo ele. Nesse caso, nós vamos trabalhar com alguns pequenos pedaços, muito pouco sobre o pensamento do Aristóteles no geral, porque isso seria um outro livro, um outro videolivro, um outro projeto. Mas, de alguma maneira, no livro da física, isto é, no livro sobre a natureza, porque nesse sentido a palavra física está diretamente relacionada à noção de natureza em grego. E aí a ideia é o quê? É que nós vamos ver como Aristóteles falou sobre o assunto espaço, tempo e lugar. É interessante, vocês vão ver, não está, apesar de serem textos escritos há 2.500 anos, não está tão distante das confusões que nós apontamos para nós mesmos nesses últimos tempos. Então, assim, vamos observar um pouco. As citações que estão aqui estão em espanhol, é uma edição da Kindle, né? E da Espanha. E nesse caso, então, é o que temos disponível. Eu vou fazer uma leitura, vou tentar traduzir aqui da forma mais simplória e mais direta possível, porque, não sou um tradutor de língua nenhuma e, portanto, peço, então, perdão por qualquer incorreção do ponto de vista gramatical, coisa que o valha, mas, de qualquer maneira, estamos aqui no sentido de tentar compreender o significado das proposições que Aristóteles fez num dos seus livros da física, não é? Vale aqui notar que eu estou colocando isso no plural, porque hoje em dia, se alguém escrevesse um livro como este de Aristóteles, seria um livro só, dividido em 5, 6 capítulos. Mas, no caso aqui, naquela época, cada um desses pedaços, né, da discussão eram chamados de livros e assim são identificados até hoje. Muito que bem, então vamos lá. A primeira proposição do Aristóteles é em relação ao próprio significado de natureza e à própria condição de se discutir natureza. Como é que eu faço para discutir uma coisa genérica como esta chamada de natureza? E aí ele coloca assim: bom, se a gente considera então, posto que a natureza é, em princípio, o movimento e a transformação, o nosso estudo versa sobre a natureza. Não podemos deixar de investigar o que é o movimento, porque se ignorássemos o que o movimento é, necessariamente ignoraríamos também o que é a natureza. Isto é um ponto de partida de extrema importância que vai ser retomado em diferentes momentos da história do conhecimento ocidental, principalmente. Porque, no final das contas, a grande questão é que quando falamos de alguma coisa, ao terminarmos de falar ou enquanto estamos falando de alguma coisa, aquela coisa sobre a qual falamos já está se transformando e o nosso discurso vai neste movimento extremamente escorregadio que é a possibilidade de capturar a realidade. Isso não é uma coisa simples e, isso tudo a gente tem discutido aqui todo esse tempo e vamos discutir muitas vezes mais ainda. Mas, de qualquer maneira, a grande questão é que já neste momento, há 2.500 anos, a ideia de que natureza é movimento é fatal, é direta, é objetiva, pelo menos do ponto de vista de Aristóteles. E isso tem um significado importante, porque, para nós, para a sociedade chamada de sociedade moderna, coisa que o valha, quando nós pensamos em pensadores, em proposições como o de Galileu, por exemplo, onde ele, ao discutir com todos os seus pares naquela época, não é? E dizer então que tudo se movia e as pessoas
terem lá dificuldade de compreender tudo isso, ele vai dizer então que o grande problema é que nós imaginamos que uma determinada coisa está parada porque ela está se movimentando em velocidade e direção que não é exatamente a mesma que nós estamos realizando. E o que significa então que no final das contas ele estabelece uma frase, que virou uma frase lapidar, e ele diz assim: e no entanto tudo se move. Essa é uma frase extremamente importante que nos permite então dizer que não existe nada que seja fixo, né? Os fixos não existem. O que existe são movimentos diferenciados entre os elementos que estão em plena intercorrelação, interdeterminação e tudo mais. Já na época de Aristóteles, que, ele tinha lá os seus problemas para resolver essa questão do movimento, mas a proposição sobre o significado de natureza, ela tem esse ponto de partida. Tudo se move. E sem discutir movimento, não dá para discutir natureza. Essa é a questão central. E nesse sentido, então, vamos ao próximo slide, onde ele diz assim: não há movimento fora das coisas. Essa é uma questão também importante do ponto de vista da nossa reflexão, porque nós estamos falando de coisas, estamos, dependendo aí da tradição geográfica no qual nós estamos inseridos, que tipo de geografia queremos fazer, essas geografias absolutamente fragmentárias, que, como diria o Rui Moreira, discute relevo sem gente, gente sem relevo, essas coisas todas que estão colocadas aí, mas fundamentalmente a grande questão do Aristóteles é: o movimento é uma condição do existir das coisas, e aquilo que não é uma coisa não se movimenta. Esta é uma discussão encrencada. Veja, por conseguinte, as espécies de movimento e de transformação são tantas quanto existem os seres. Portanto, dependendo de como o movimento se realiza, em que velocidade se realiza, em que direção se realiza, como ele se conjuga, esta combinação de elementos que envolve o movimento e a transformação das coisas, segundo Aristóteles, é o que dá identidade aos seres. Daí se pode parecer claro que o lugar e o espaço, até onde e desde o qual os corpos mudam, se transformam, eles são distintos entre eles. Porque no final das contas, veja, cada elemento tem diferença um do outro, cada um se movimenta e se transforma de uma forma diferente um do outro, logo o espaço ou lugar de cada um não é o mesmo. Vale a pena aqui colocar um certo realce nessa frase, quando Aristóteles fala de espaço ou lugar ou espaço. E aparentemente, ou pelo menos nesse momento, nessa frase, aparentemente Aristóteles está dizendo que lugar e espaço é a mesma coisa. Não vamos nos desenrolar em cima disso, isso nos obrigaria a ler minuciosamente toda a física, mas estou chamando a atenção, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais do pensamento aristotélico, acho que vale a pena ter esta inflexão, esta proposição como um ponto de referência, né? Algo a se resolver. Lugar e espaço é a mesma coisa? Claro, estamos pensando o que será que o Aristóteles pensou. Estamos dizendo se é, se não é, isso é outra discussão que vai muito mais para frente. Muito que bem. Então, nessa altura, nós vamos mais para frente e vamos dizer assim. Assim, deste ponto de vista, o lugar de uma coisa é sua forma. É interessante, porque, de alguma maneira, a forma da coisa é o resultado do movimento da própria coisa. E o lugar da coisa é a forma desta coisa. Deste ponto de vista. Porém, assim como o recipiente é um lugar transportável, o lugar é um recipiente não transportável. Esta é a grande questão que acaba
se colocando como uma verdadeira armadilha conceitual, digamos assim, e que vai dar o tom da discussão. Isso quer dizer o seguinte: estamos aqui, bom, estou eu aqui, vamos imaginar que eu diga que eu estou num determinado lugar, estou aqui sentado numa cadeira, no meu escritório e tal. Então, bom, é isso aí, ok. Agora, se eu levanto daqui, eu saio eu, mas o lugar permanece. Portanto, eu, o recipiente, eu como coisa, eu mudo de lugar, mas não o lugar muda. Essa é uma questão extremamente importante. É com base nisso, com base nesse princípio que daqui a pouco, milhares de anos, o Newton vai dizer que dois objetos não cabem no mesmo lugar ao mesmo tempo. É justamente este o sentido, então, de lugar. O lugar como recipiente, isto, bom, está lá na discussão, nós vamos ainda abordar melhor essa coisa um pouco mais para frente. Mas, de qualquer forma, está aqui a grande questão. O lugar, ele é a forma da coisa, o espaço é a forma da coisa, ou o lugar, o espaço, é o receptáculo de uma coisa que se molda à forma da coisa. Então, nesse sentido, o grande dilema do ponto de vista geográfico ficaria no seguinte ponto. Quando eu entro no meu escritório, quando eu estou aqui, ele é exatamente o mesmo lugar de quando eu saio daqui. A ideia de lugar permanece a mesma, porque o lugar é uma espécie de geometria vazia, digamos assim, ou toda a qualificação, o significado de lugar muda quando eu estou dentro do meu escritório ou quando não estou. Então, nesse sentido, mesmo que o escritório, enquanto uma generalidade, ele continue existindo, mas ele mudaria de significado com a presença de uma, duas ou 10 pessoas, ou de mais móveis, menos móveis, ou seja lá o que for. Então, nesse sentido, a discussão é complicada. E aí o lugar, e em compensação, deseja, se manifesta, se realiza como sendo algo imóvel do ponto de vista do Aristóteles. Por isso o lugar melhor dizendo, um rio na sua totalidade, porque como totalidade ele é imóvel. É difícil a referência, né? A inferência que ele faz pode parecer um pouco difícil, mas, bom, o que nós podemos dizer é que se nós mergulhamos na foz de um rio ou na sua nascente, o rio na sua totalidade, ou no meio dele, apesar da água estar sendo outra a cada instante, mas o rio enquanto tal, enquanto conceito, enquanto lugar, ele permanece sempre o mesmo. Eu diria que independente dos milhões e milhões e milhões e milhões de metros cúbicos de água que o rio Amazonas lança no Oceano Atlântico, independentemente do fato de que esta água é coletada por toda a bacia amazônica, mas assim, o rio Amazonas é o rio Amazonas, não importa se eu estou aqui ou lá. E é nesse sentido, então, que a questão do conceito, isto é, de como eu represento, é determinante para a existência do fenomênico tal qual Aristóteles pensa. Por isso que o rio, enquanto tal, ele é imóvel. O que se move são as pessoas, os barcos, a água, os peixes, o isso e aquilo, mas o rio, enquanto tal, é imóvel. Isso é bastante interessante, porque no final das contas, isso estabelece uma subordinação do real à ideia, à idealidade, ao rio enquanto uma idealidade, e não o rio enquanto processualidade. Isso tudo é interessante de se pensar. Por conseguinte, o lugar de uma coisa é o primeiro limite imóvel que a contém. Então, de qualquer maneira, o que eu tenho é um mundo que é lugar, uma natureza, que é lugar, antes de qualquer coisa, para a existência das coisas do mundo. Então, é neste movimento
não é? Neste imóvel é que se realiza o móvel, isto é, se realiza as coisas. O problema, então, é saber se o lugar é coisa. Porque se as coisas e a natureza é eminentemente movimento, o que não tem movimento é natureza, não é? Bom, isso tudo é uma discussão que nós não vamos fazer aqui. Eu só estou aqui fazendo uma tentativa de provocar, não é? Para que a gente possa aí refletir um pouco sobre o significado do pensamento aristotélico e, mais do que isso, sobre a influência de um pensar nesses termos que acaba se desdobrando séculos e séculos e séculos e que vai, de alguma maneira, resvalando, vai tocando, vai transformando, vai dando sentido, um aparente significado extremamente natural. É natural que a gente pense assim, porque este é o dado de realidade que a gente dispõe. Então, nesse sentido, o pensamento de Aristóteles tem um papel fundamental. Não só o dele, vamos ver mais para frente, não exatamente neste conjunto de itens, né, sobre espaço, tempo e lugar, mas mais para frente vamos ver alguma coisa do Platão, bom, vamos ver alguma coisa sobre isso. Muito bem. Então, por fim, não é fácil ver, aí relacionado à questão do tempo, não é fácil ver se o agora, nesse instante, que parece ser o limite entre o passado e o futuro, ele é um homem demasiadamente genial, não é? Porque no final das contas percebe a existência de um ponto. Já estava, em discussão uma série de questões como, por exemplo, o fato de Zenon propor que o movimento não existia. Aristóteles discute muito isso na sua física, mas de qualquer maneira não é fácil ver se o agora, que parece ser o limite entre o passado e o futuro, permanece sempre um e o mesmo, e é sempre outro distinto. Esta discussão se transfere por muito tempo. Vamos ver mais para frente. Mas de alguma maneira a grande questão é a palavra, a expressão, o sentido, a ideia genérica de que existe um agora permanece sempre, independentemente do fato de que toda vez que eu falo a palavra agora, este agora já não é mais o mesmo. Então, nesse sentido é que a ideia de movimento é bastante importante enquanto identificador do sentido de tempo. Sem mudança, não há tempo, como diz o próprio Aristóteles. Pois quando nós não mudamos o nosso pensamento e não prestamos atenção que estamos mudando, não nos parece que o tempo transcorreu, que o tempo, haja passado, digamos assim. Como o tempo passa rápido, a gente vive reclamando disso, né? Nossa, tantos anos e foi tão rápido e etc e tal. Então, nesse sentido, se nós não prestamos atenção na nossa própria transformação, ou na transformação das coisas, não temos uma percepção de que exista um tempo. Mas o tempo é justamente esta relação com o movimento, tal qual a questão do espaço. De uma forma diferente, evidentemente, porque está se referindo a coisas diferentes, que é a ritmia, a velocidade, o ritmo, né, da transformação dos elementos que nos permite, então, a percepção de tempo, enquanto que o lugar se torna um fixo onde você tem aí a existência e os movimentos dos objetos. Vale a pena. Essa ideia está muito associada ao que nós pensamos de uma maneira geral sobre a geografia contemporânea. Muitos dos nossos geógrafos têm uma relação bastante íntima em defender até hoje, não sei se consciente ou inconscientemente, mas este conjunto, né, de elementos que estão colocados na proposição aristotélica, proposição essa que foi feita magistralmente há, 2.500 anos, alguma coisa, 25 séculos, não é pouco. Mas, bem, os gregos são os gregos, não é? E, como diria o
o Calvino, o Italo Calvino, são os clássicos. E os clássicos são clássicos porque, de alguma maneira, com o passar do tempo, com o passar de tudo, com a vida, com as gerações que se vão e que vêm, as coisas que são consideradas clássicas, elas são assim porque, de alguma maneira, respondem milhares de anos depois a questões que estão sendo colocadas por nós agora, não é? Mesmo que a gente não saiba muito bem o que é o agora, tal qual Aristóteles acabou de dizer. É assim, então, que nós chegamos a um livro sobre o qual nós já comentamos alguma coisa, mas que é o texto do Edwin Burt, que foi publicado pela editora da Universidade de Brasília, que é As Bases Metafísicas da Ciência Moderna. Eu coloquei essa reflexão, não é uma discussão, mesmo que, no final das contas, o Edwin Burt quer discutir exatamente essa questão chamada espaço-tempo a matemática, fundamentalmente, o problema da linguagem, mas a grande questão é que a reflexão de Burt ela é interessante para que a gente se introduza no que vem daí para frente. E ele diz assim: afinal, como é curiosa a maneira pela qual modernos pensamos a respeito do nosso mundo. Nós aqui, os modernos, gente tão sábia, tão esperta, não é? E como é nova também. A cosmologia subjacente aos nossos processos mentais tem apenas 3 séculos de idade. Isto é, o que nós pensamos como verdade é uma verdade que tem aí, de fato, de forma sistemática, algo em torno de 300 anos. Uma simples criança na história do pensamento. E, no entanto, nos apegamos a ela com o mesmo zelo intranquilo com que um jovem pai afaga seu bebê recém-nascido. É interessante, realmente, pela minha experiência, era interessante olhar para os meus filhos recém-nascidos e ficar imaginando quem era aquele figura, né, que estava entrando dentro da minha casa com aquela carinha e, estava lá, né? O que será que seria dele, né? O que será que ele representaria para si mesmo e para a gente, né? Para mim, para a mãe dele e tal. Então, esse é o zelo intranquilo. Acho que todos aqueles que, de alguma maneira, tiveram essa experiência sabem muito bem do que Edwin Burt está querendo dizer. Então, tal como esse pai, tal como ele, somos bastante ignorantes a respeito de sua natureza precisa. Contudo, tal como ele também, acreditamos candidamente que ela nos pertence e permitimos à criança, né, a criança aí, no caso as cosmologias, exerça um controle sutil, abrangente, sem restrições sobre o nosso pensamento. Muitas vezes, portanto, imaginamos que aquilo que nós pensamos, a maneira como pensamos, não é algo socialmente criado, não é algo dado pela relação entre nós e o mundo, mas é algo como se uma revelação, uma coisa que não há como contestar, não há como colocar em jogo. E é justamente isso que estamos tentando fazer aqui, exatamente o contrário. Olhar para essa criança com muita desconfiança, digamos assim, e tentar então provocar perguntas, provocar proposições e tal. E nesse sentido, quando escrevi lá o Reinvenções do Espaço, que já falei dele aqui hoje, eu fiz uma síntese, né, da proposição do Edwin Burt, que aparece um pouco depois desse texto. Não quis aqui continuar fazendo uma citação muito longa, onde ele diz assim: vale realçar, onde eu digo, né, escrevi isso, vale realçar a observação de Burt, de que, diferentemente da filosofia feudal, na qual categorias como substância, essência, forma, qualidade, quantidade, essas coisas que estão associadas à divindade, à idealidade, né, muito também do que foi proposto por Platão, né, principalmente lá no pensamento de Santo Agostinho, e depois a retomada do pensamento aristotélico pelo São Tomás de Aquino, nesse jogo todo, estava no centro das preocupações de nossos dias. O debate centra-se em torno de outras questões. Hoje em dia, o debate é outro, tais como tempo, espaço, massa, energia e outras mais. Então, o que o Edwin Burt está nos propondo e está nos informando e está nos avisando e nos dando
um sinal vermelho de atenção, cuidado, mas espaço, tempo, essas coisas não são discussões da geografia, da física, da química, da biologia, da antropologia, ou seja lá do que for. Tempo, espaço, são categorias de todos os campos do conhecimento. Todos, absolutamente todos. É impossível falar de história, de física quântica, de seja lá o que for, que não seja tendo como referência essas categorias que são categorias fundamentais, fundantes do que se chamou de pensamento moderno, contemporâneo, ou seja lá como vocês queiram identificar. É nesse sentido, então, neste patamar, neste padrão, que nós vamos continuar a nossa discussão, porque a partir daí, e com esta base, é que nós vamos olhar, então, um pouco já, né, no nosso próximo encontro, para as proposições que foram feitas, por exemplo, por Newton e por Descartes, coisas assim. Então, nesse sentido, vamos encerrar aqui a nossa 16ª parte e vamos em frente, que, bom, temos aí muita coisa ainda para ver, muita coisa para discutir.